A paz do Senhor, querido professor de escola dominical, você é aluno, você é pai, você é amante da EBD, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast. Que momento de alegria, que momento de bênção. E hoje, iniciando, olha só, o quarto trimestre e último trimestre de 2022, né, com o tema Como Viver no Mundo à Luz da Bíblia. Vamos aprender qual é o padrão de vida que o céu quer que tenhamos, e eu tenho certeza que será um trimestre de muita bênção. Mais uma vez acompanhado, né, das nossas queridas professoras, eu já quero saudá-las e recebê-las aqui. A paz do seu irmão Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Hanana, é um prazer estarmos aqui, né? Iniciando mais um trimestre, o último do ano, com muitas descobertas, no qual nós vamos estudar lições valiosas, lições práticas do nosso dia a dia. Que bênção, né? Que Deus abençoe a cada aluno e a cada professor. Glória a Deus. A paz do Senhor, professora Hanane. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmão Rosimar, e a paz do Senhor a todos aqueles que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, que esse seja mais um trimestre abençoado, né? E que vocês possam estar conosco até a última lição, que essa lição vai ser realmente uma lição abençoada, que vai nos fazer aprender muito. Glória a Deus. Eu creio assim. E vamos de lição 2. Hoje o título da lição é Compreendendo o que é amor próprio. Vai ser uma lição realmente abençoada. A mensagem está em Mateus capítulo 22, versículo 39, que diz: e o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Fala de mandamento. Então, o segundo mais importante mandamento, ele é parecido com o primeiro, porque ele trata de amor, e diz: ame os outros como você ama a você mesmo, uma linguagem atual. Mas olha que interessante, o Senhor está se utilizando, usando como parâmetro de amor ao próximo, o amor a si mesmo. Ele já quer nos fazer entender que para nós amarmos ao próximo é preciso que nós nos amemos. Porque o amor, até porque o amor, ele é de dentro para fora. Eu preciso amar, me amar, eu preciso compreender quem sou, a minha identidade. Nós vamos estudar sobre isso, para que assim eu consiga amar o meu próximo. Caras professoras, essa lição é uma lição abençoada, porque nós compreendemos que, hoje em dia, principalmente, nós lidamos com adolescentes que têm uma carga emocional tão grande, né, tão pesada, que chegam ali na sala de aula com bloqueios, com traumas, dificuldades na socialização, dificuldades na questão da percepção, na questão de ser um pouco, interagir um pouco uns com os outros. Então, assim, essa lição realmente vai ser abençoada, essa lição com certeza vai ser uma bênção para a vida dos nossos adolescentes. Amém. Essa lição tem tudo a ver com isso, né? Até porque quando a gente fala dessas dificuldades que o adolescente tem em se aceitar, em se conhecer, a gente vai falar justamente dessa questão do amor próprio. Quando eu aconselho ao professor, quando for iniciar a lição, o primeiro ponto, né, que a gente vai entrar agora, pedir aos adolescentes que lhe conceituem se eles sabem definir o que seria identidade e o que seria autoestima. E fazer até com eles, dar 5 minutinhos e pedir para entregar um pedacinho de papel com a caneta, pedir para eles que eles possam pontuar como é que você se identifica, né? Se ele sabe o conceito de identidade, você vai perguntar, você vai dar esse conceito de identidade e vai pedir para que eles se identifiquem como se eles se veem, né? Isso é uma forma de saber se a pessoa se conhece, porque a gente vai ver ao longo desse ponto, dessa lição, que nós temos que conhecer a nós mesmos, né? Para termos o amor próprio, para amarmos ao nosso próximo e para amarmos a Deus. Então, o nosso primeiro ponto, ele fala aqui sobre identidade e autoestima, e fala um pouco sobre como nós somos formados, né? A Bíblia, ela nos fala claramente, você já inicia a Bíblia lá em Gênesis, Deus falando que formou o homem, né? Deus, ele com o seu amor, ele formou o homem e formou o homem para dominar sobre todas as coisas, né? E fez o homem à sua imagem e semelhança. Um ponto importante que nós devemos frisar e que nós devemos dar valor é que o Senhor, ele nos formou conforme a sua imagem e semelhança, né? Ele nos deu o poder
de estar sobre todo, dar ordem sobre todos os animais, né? Como diz a sua palavra lá em Gênesis. E nós vemos também que Deus, ele é o dono da vida, né? Nós somos criados dentro do ventre da nossa mãe, né? Mas Deus é quem nos dá a vida. Na sua palavra, nós vemos alguns exemplos. Nós temos o exemplo, por exemplo, de Ana. Ana, Deus, ele tinha cerrado a madre de Ana. Ana não podia ter filhos, não podia gerar filhos, né? E Ana pediu a Deus, e Deus lembrou-se de Ana e lhe deu um filho, abriu a sua madre. Da mesma forma foi com Raquel. Raquel, Deus tinha cerrado a sua madre, né? Deus não permitia que ela tinha filho, mas ela orou, pediu a Deus, e Deus se lembrou dela e ela teve a José, né? Um outro exemplo também que eu anotei foi de Sara e Abraão, que quando Sara foi dada a Abimeleque, as esposas, todas as mulheres da casa de Abimeleque, foi cerrada a sua madre, né? Então, esses são exemplos que nos mostram de que Deus, ele é o dono da vida, é Ele quem dá, é Ele quem permite, né? Um ser gerado. Então, você vê o valor que tem uma vida, vê o valor que tem uma vida humana nas mãos do Senhor. Então, se você nasceu, deixar bem claro para o nosso adolescente que se ele nasceu, se ele está ali, se ele tem saúde, é porque Deus o fez assim, Deus permitiu que ele nascesse, Deus o formou, Deus o criou, e Deus tem um propósito na vida desse adolescente, né? Glória a Deus. É verdade, Mahanani. Inclusive, aqui no tópico primeiro, falando sobre identidade, né? Na lição, nós temos aqui o comentário de que o DNA, fazendo um parâmetro sobre o DNA, ele é único em cada ser humano. Nós precisamos compreender que cada ser humano, cada adolescente, ele é único. O Senhor o formou daquela forma, o formou para a glória de Deus, o formou para a glória dele. E o adolescente, ele precisa compreender e agradecer por quem ele é, porque quem ele é foi como Deus o fez, entendendo que ele é único para Deus, que assim como existe o Felipe, a Hanani, a Rosimar, existe o adolescente, ele é único para Deus, Deus o enxerga e o vê da forma que o fez, e que não há que não haja nenhum vitimismo, nenhum complexo de inferioridade por achar menor do que alguém, é diferente de alguém, isso o entristecer. Não, ele precisa compreender que o porquê somos como somos porque Deus nos fez cada um de uma forma diferente, para que assim possamos glorificar o nome dele. Exatamente. Cada um tem a sua peculiaridade para louvar a Deus e engrandecer o seu nome e pregar a sua palavra, como nós estudamos no trimestre passado, né? Que cada um tem um dom específico para Deus trabalhar na vida de alguém com aquele dom. Então, nós somos únicos, nós temos características únicas. Deus nos fez únicos, cada um tem o seu DNA. Nós não encontramos nenhum outro igual nós somos realmente únicos, não tem ninguém igual. A mim mesmo, os gêmeos, eles não são iguais, não é isso? É muito interessante isso, irmã Ramon. Como o nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Porque ninguém é igual. Todas as pessoas Deus faz de acordo com o nosso DNA, né? É interessante que o que a gente pode observar aqui na nossa lição, com apenas 22 dias, né, de gestação, aquele coraçãozinho já está batendo, né? Deus já tem preparado a sua formação, as suas características, e é muito lindo quando nós, né, nos aceitamos da forma que o nosso Deus ele nos fez, porque ele nos fez de uma forma diferente, né? Ninguém é igual a ninguém, pode até se parecer, ser gêmeos, né? Como eu tenho filhos gêmeos, mas o interessante é que eles são diferentes. Uma das coisas interessantes, muitos gêmeos, às vezes, é parecido, né, pela fisionomia, né? Mas a questão do caráter, né, as características internas deles, muitas vezes, tem um caráter diferente. Eu acho muito interessante como o nosso Deus ele é maravilhoso e ele é bondoso porque nos faz seres diferentes, né? De característica diferente. Nós temos um DNA único que ninguém é igual ao outro. Isso nos faz engrandecer esse Deus maravilhoso que nós temos.
É verdade. Eu lembrei aqui, irmã Rosimar, eu estudando com a minha filha esses dias, ela participa de um projeto na igreja, e ela escutou a historinha não sei se vocês já ouviram, de uma menina, eu acho que é Amy o nome da menina, que ela nasceu diferente da sua família. A sua família toda tinha olhos azuis e ela nasceu com olhos castanhos. Mas lá na frente ela não entendia por quê, e queria ser igual à família dela, e orava, né? Porque ela leu na Bíblia que se orasse, pedisse a Deus, Deus respondia. E ela orava. Mas ela entendeu, mesmo pequenininha, que não era da vontade de Deus mudar a cor dos seus olhos. Mas lá na frente ela percebeu que os olhos dela eram daquela cor pelo propósito que Deus tinha na vida dela, de evangelizar num lugar em que ela, se ela tivesse os olhos azuis, ela não poderia entrar para evangelizar e salvar as crianças daquele lugar. Então, muitas vezes a gente acha que nós somos muito diferentes, né? Mas temos que perguntar a Deus qual o propósito daquela diferença, né? Que Deus ele tem realmente um propósito para cada um de nós. Por isso que nós temos a característica que nós temos. Por isso que nós nascemos como nós nascemos, né? Porque tem uma que tem o cabelo mais cacheado, outra tem o cabelo mais liso. Não só questões físicas, mas também questões de comportamento, questões de pensamentos, não é isso? Então, nós temos que aceitar, isso faz parte, principalmente, da questão de identidade, certo? Quando nós vamos ver a definição de identidade, é justamente esse conjunto de características, né, que distingue uma pessoa da outra. E a questão da autoestima, que está ligada também à identidade, é a questão dessa qualidade dessas características. A pessoa ela está satisfeita com a sua identidade ou não, né? Isso é a autoestima. E a gente passando para o segundo ponto do primeiro tópico, para compreender essa nossa identidade, né? Como nós já vimos, Deus nos deu uma identidade que é formada desde lá do ventre da nossa mãe, certo? E Deus, ele que nos dá a vida. Mas nós temos que aceitar essa identidade que Deus nos deu. E quando nós aceitamos, nós estamos praticando o amor próprio, certo? O mundo, ele tenta moldar essa identidade dos adolescentes, né? As crianças nascem, os bebês nascem, passam pelas fases de criança, e essa fase de adolescência é uma fase muito difícil em que nós passamos. É uma fase de descobertas, é uma fase de mudanças, é uma fase de decisões, né? Da adolescência para a juventude. Então, muitos adolescentes, eles passam por dificuldades, por problemas, por dúvidas, como o irmão Felipe falou, né? Que precisam ter uma resposta. E isso está diretamente ligado à forma como você vê a sua identidade, como você aceita a sua identidade. E a gente tem que deixar claro ao nosso adolescente que nós vivemos em uma sociedade, mas nós não somos dela. Nós somos parte, como cristãos, nós fazemos parte do reino de Deus. Então, nós temos que ter como parâmetro, como fundamento, a identidade bíblica, a identidade cristã, né? Então, nós temos que procurar saber o que a Bíblia diz, como é para eu ser, né? Nós temos que procurar saber, fundamentar a nossa identidade nos padrões bíblicos e não nos padrões da sociedade, que nos faz ver de forma diferente como é a questão do vestir, como é a questão do tratar. E essa questão da identidade hoje está bem aberta, né? Porque nós vemos entrando dentro dos nossos adolescentes a dúvida em relação ao gênero sexual, em relação à sua aceitação. Eles procuram de toda forma serem aceitos, não é isso? Exatamente, irmã Hanani. Essa questão da aceitação, né? Muitos jovens, adolescentes, nós observamos que eles tendem a querer ser aceitos, né? E nós sabemos que nós temos que deixar que as pessoas queiram a nossa amizade, independente daquilo que nós sejamos, né? Então, é interessante essa questão de ter a identidade pessoal construída a partir dos fundamentos bíblicos, que isso é muito importante, né? Para a nossa edificação da nossa autoestima, porque é uma das coisas que tem
entrado nos corações, na vida de muitos adolescentes e jovens, essa questão da autoestima baixa, né? Que muitas vezes não há aquela aceitação, né? Nós sabemos que a autoestima é uma avaliação subjetiva, né? Que uma pessoa faz de si mesma. Ela pode ser também positiva, como pode ser negativa, né? E a gente vê os danos que tem essa, como se fala, essa impressão que muitas vezes as pessoas têm de determinadas pessoas. Então, essa questão da aceitação, ela é muito importante. Nós temos que nos aceitar da forma que Deus nos fez, que Deus nos criou, porque nós somos criatura especial para o nosso Deus. Muito Glória a interessante Deus. essa parte. Glória a Deus. É verdade. Eu vim aqui a professora Hanana, a professora Rosimar. É muito interessante, né? Essa lição, ela trata de duas coisas muito importantes no que diz respeito ao âmbito emocional de cada um de nós, que é a identidade, nós compreendermos quem nós somos, né? Como nós somos, e a autoestima, como nós nos vemos. Porque quando eu compreendo quem eu sou e como eu me vejo, e isso me ajuda a compreender o plano de Deus para a minha vida. Eu compreendo quem eu sou, eu compreendo que eu sou aquilo que Deus quer que eu seja, e eu compreendo como eu me vejo, olhando para mim, que mesmo que eu não seja perfeito, mas o Senhor olhou para mim sem ser perfeito e me amou. E eu, vendo esse princípio de amor, eu consigo me amar. Né? Eu não sou perfeito, mas eu consigo me amar. Por quê? Porque o Senhor ele me amou primeiro. Exatamente. Aí tem a questão justamente desse mandamento que a revista nos traz, né? Como texto bíblico, texto áureo, de que nós precisamos ter como primeiro e maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus, né, de todo o coração, de toda a alma, porque quando nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo, nós amamos a nós mesmos, né? E a Bíblia, ela é linda, porque ela traz todo o caminho que a gente pode seguir. Dizer, mas, Hanani, como é que eu posso amar ao meu próximo? Como é que eu posso amar a Deus, né? E o amor de Deus, ele está representado, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 7, que diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados, né? E que nós valemos muito mais do que passarinhos. Se Deus cuida dos passarinhos, por que ele não vai cuidar de nós, né? Então, até o cabelo das nossas cabeças são contados. Então, Deus, ele nos ama de uma forma que não tem como mensurar esse amor que é tão grande. Então, ele pede que nós amemos aos nossos próximos como nós amamos a Deus. E lá em Romanos, no capítulo 13, o versículo 8 e 9, que fala sobre o amor ao próximo, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, ao não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, se nós amamos aos outros, nós cumprimos a lei de Deus, né? E como é que a gente cumpre essa lei? É quando a gente não adultera, como tem no versículo 9, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu amo ao meu próximo? Eu amo ao meu próximo quando eu não adultero, quando eu não mato, quando eu não furto, cumprindo a lei do Senhor, né? E automaticamente eu estou amando a mim mesmo, eu não estou amando só ao meu próximo. Por quê? Porque quando eu não cometo, não faço isso que a palavra está dizendo, não adultero, não mato, eu estou provando ou demonstrando o meu amor, né? Que eu não, aquele ditado que diz que não faça ao próximo o que você não quer que faça a vocês. Eu acho que se espelha muito, porque a gente realmente dá ao próximo o que a gente quer receber também, não é isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Perfeito, Manana. Estamos aqui encerrando o bloco 1, né, tratando sobre identidade e autoestima, acredito que seja o maior tópico, né, dessa lição, trata aí de muitas coisas, né, porque somos como somos, compreendendo nossa identidade e o mandamento bíblico. Vamos entrar agora no tópico 2,
Cuidado com as influências. Nós sabemos que o Senhor nos fez para nos amarmos, para amarmos e para sermos amados, né? Nós precisamos nos amar, amar ao próximo e compreender que somos amados por Deus. Só que existem algumas coisas que às vezes tentam influenciar essa identidade e também essa autoestima da forma com a qual o Senhor nos fez. Então, o tópico 2 trata sobre cuidado com as influências. E aí o tópico 2, cuidado com as influências, trata justamente sobre isso, porque o momento que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, o mundo ele tenta influenciar muito a nossa identidade como cristão. Existe uma propaganda cultural do mundo diferente da propaganda bíblica. Eu vou dar um exemplo. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dizer, não vos conformeis com o mundo, não vos conformeis com o mundo. Paulo está dizendo assim, o mundo ele tem uma forma, nós temos uma outra forma. Paulo está dizendo, não entre na forma do mundo e nem se forme por essa forma do mundo. Ou seja, Paulo está dizendo, Deus tem uma forma... Eu vou usar uma figura de linguagem aqui para até ser mais prático. Paulo está dizendo assim, Deus tem uma forma. Eu, por exemplo, já tive a alegria de ir numa padaria para ver um amigo fazendo pão. Ele tem uma padaria lá no interior. E é interessante que às vezes, para cada tipo de situação que ele quer fazer, um biscoito, uma bolacha específica ou até um pão, ele tem uma forma específica. Então, existe uma forma específica para fazer aquilo que ele quer fazer. Então, Paulo está dizendo que Deus tem uma forma e a forma que Deus tem para nós é diferente da forma do mundo. O mundo tem uma forma e essa forma quer formar o ser humano, influenciar o ser humano a um padrão de vida diferente do padrão bíblico, tá certo? Primeiro ponto, o suposto padrão de beleza. Nós estamos expostos hoje em dia a um padrão de beleza que é um padrão sensualizado. Olha, é incrível, já falei isso algumas vezes aqui, inclusive no podcast, mas é incrível, professoras, Hanani, a Rosimar, você pai que está em casa, adolescentes, é incrível como hoje tudo envolve a sensualidade. Qualquer propaganda de TV, qualquer propaganda praticamente de algum produto, algum item, precisa fazer uma sensualidade, precisa ter uma sensualidade na sua conjuntura de propaganda para chamar a atenção. Isso é algo ligado totalmente ao fato do mundo jaz no maligno. Pelo fato do mundo jaz no maligno, o mundo ele transmite, ele prega essa propaganda da sensualidade, da erotização, por exemplo, quanto ao padrão de beleza. Ou seja, para eu ser bonito, eu preciso expor meu corpo, eu preciso vestir uma roupa que exponha o meu corpo, eu preciso me padronizar a uma forma em que muitos vão olhar para mim e vão ser atraídos pela minha forma de beleza. Não, com Deus é totalmente diferente. Deus ele tem um padrão de vida para nós, que é um padrão bíblico, onde tudo em nossa vida precisa ser santificado. E é a santificação que gera beleza em nós para que o Senhor assim nos veja. É a santificação. Eu não sou bonito por aquilo que eu visto. Eu não sou bonito pela forma que eu me comporto. Eu sou bonito e a minha beleza está justamente na graça e no amor de Cristo e a forma que o Senhor me vê. Então, eu não preciso me vestir ou me portar com um padrão de beleza para que os outros vejam. Eu preciso compreender que o Senhor já me vê de forma bela, porque o amor dele está em mim, eu me amo e amo ao próximo. Esse é o maior padrão de beleza que atrai o olhar de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que o adolescente hoje em dia ele vive uma insegurança na sua identidade. Isso é um alerta para nós líderes, para os nossos pastores, para os líderes que estão nos ouvindo, para os professores, principalmente, em confrontar e condenar a sensualidade dentro das nossas igrejas e dos nossos alunos da nossa classe de aula. Por exemplo, hoje em dia, nós vemos crianças, irmão, eu não vou dizer pré-adolescentes, já crianças, que os pais vestem as crianças de uma forma sensual.
uma criança, um adolescente hoje que precisa vestir já uma saia curta, precisa ter uma maquiagem de forma excessiva, precisa ter para quê? Para tentar se parecer com o mundo. E o nosso maior problema, talvez, que nós enfrentamos no que diz respeito a padrão de beleza hoje, é porque o padrão de beleza que está influenciando os nossos adolescentes, a nossa geração, é um padrão de beleza totalmente mundano, totalmente errado, irmã Hanani e irmã Rosimar. Por quê? Porque eles estão olhando para o mundo e querendo se vestir como o mundo, se portar como o mundo. E há uma insegurança deles quando eles têm resistência a isso. Irmão Felipe, por que tem uma insegurança neles? Porque eles dizem assim, a maior parte dos meus colegas, dos meus amigos, se vestem assim, se portam assim, tem esse padrão de beleza. Então, mais insegurança. Como é que eu vou ser diferente deles, né? Como é que eu vou ser algo fora da curva, fora do padrão deles? Então, existe essa insegurança. Eu sigo esse padrão bíblico, eu sigo o padrão de formação cristã, eu sigo o padrão do mundo, acompanhando os meus amigos, os meus colegas. Então, há essa insegurança. E aí é muito importante essa lição, meus irmãos, para que nós venhamos formar os nossos alunos, os nossos adolescentes, mediante ao padrão bíblico. Não é o que o mundo diz, é o que a Bíblia diz. Não é o que o digital influencer diz, é o que a Bíblia diz. Não é o que o ator da moda, o artista da moda diz, é o que a Bíblia diz. Precisamos ficar com a Bíblia, porque o molde da Bíblia, a moda da Bíblia não é uma moda ultrapassada, é uma moda de beleza mediante a santificação. Nós não somos lindos ou temos um padrão de beleza porque nós chegamos a expor a nossa vida, o nosso corpo, não. Nós temos um padrão de beleza porque a palavra de Deus está em nós e gera em nós autoestima. Então, a autoestima é gerada porque a palavra está em mim, eu me amo, amo ao próximo, tenho o amor de Deus, e então isso me faz ter uma percepção de um padrão de vida que vem de dentro para fora. Então, não deixe que o que vem de fora para dentro influencie e altere o meu padrão, porque o meu padrão está na palavra de Deus e ela, sim, me dá autoestima, porque constrói a minha identidade. Irmão Felipe, eu vejo essa questão da autoestima. As pessoas no mundo, né? Elas veem uma pessoa com autoestima só se ela for uma pessoa que se veste diferente, que fala diferente, que influencia, né? Uma forma errônea de você ver que a pessoa tá bem. E muitas vezes aquela pessoa não está bem, né? Ela tenta demonstrar que está bem, mudando suas vestimentas, tentando ser aceita, falando de formas diferentes para tentar ser aceito, né? Mas que, na verdade, a gente vê que a verdadeira autoestima é aquela quando a pessoa realmente se aceita, né? Eu sou cristã, eu não preciso estar me vestindo de forma sensual. Eu me aceito desse jeito, eu me acho bonita desse jeito, eu me acho bem desse jeito. Eu sei que Cristo vive em mim, né? Então, a partir do momento que eu tenho essa certeza e que eu vou falar com alguém, a pessoa vê que eu tenho uma autoestima positiva, que eu tenho uma boa autoestima, que eu tenho uma identidade própria, que a minha identidade ela está clara, na verdade, né? Muitas pessoas elas tentam, através dessa forma de ser aceita, esconder a sua identidade, não é isso? E a gente tem que deixar claro para os adolescentes que, quando a gente busca fundamentar a nossa identidade nos padrões bíblicos, né, nós estamos mostrando a nossa verdadeira identidade e estamos mostrando às pessoas, não só a nós, mas a Cristo também, porque nós refletimos a luz de Cristo, não é isso? E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, essa questão de se deixar influenciar para que a gente não caia no erro de valorizar mais o eu do que o amor ao próximo. Muitas pessoas acham que eu ter uma autoestima é eu valorizar mais o eu, mas tem que ter cuidado para que essa valorização do eu não sobressaia o amor a Deus, que é o mais importante, que é o primeiro mandamento. Primeiro, nós temos que amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, é automático. É um reflexo, esse amor, nosso amor a Deus é um reflexo para o nosso amor ao irmão,
não é isso? Quando a gente ama a Deus, automaticamente a gente ama o nosso irmão e ama a nós mesmos. Então, se você faça uma avaliação de você mesmo, adolescente, professor, você está valorizando muito a si mesmo, né? Nós temos que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar da nossa aparência, temos que nos vestir bem, temos que fazer exercício físico para cuidar da nossa saúde, mas nós não temos que ter o cuidado para não deixar isso ficar em primeiro lugar e tomar o lugar de Deus em nossa vida. É isso mesmo, irmã Hanana. A gente sabe o quanto o inimigo, ele tenta colocar isso na mente dos adolescentes, na mente dos jovens, né? Dizer até mesmo, né? Que deixar os jovens inseguros. Nós sabemos que o jovem, ele tem que ter a sua identidade em Cristo, independente de qualquer coisa, se vem moda do mundo, se as mídias vêm interromper, mas que ele deve saber fazer essa divisão, que nós, o jovem, o adolescente cristão, ele é diferente, ele tem que mostrar essa sua identidade, porque a identidade nossa é que nos representa aonde quer que nós chegamos, né? Então, nós temos uma identidade de Cristo em nossa vida. Então, se nós temos essa identidade, nós temos que... Porque sabemos que a maior intenção do inimigo é justamente essa, de mudar a nossa identidade, a nossa característica de cristão. Então, nós somos cristãos, onde quer que você vá, adolescente, e você mostre a sua identidade de Cristo, porque Cristo hoje, ele vive em você, e você é diferente. Não se influenciar com as modas, com as mídias, não, com amizades, determinadas amizades, mas sim seguir a sua identidade, aonde quer, não se ter cuidado com as influências, sim, na escola, onde quer, no trabalho, né? Então, nós temos que ter essa vigilância enquanto adolescentes. Glória a Deus, glória a Deus. O subtópico 2, caras professoras Hanana e Rosemar, você que está nos assistindo, fala sobre o mau uso das redes sociais. É um tema bem atual, porque nós compreendemos que as redes sociais é algo maravilhoso, a internet é algo muito bom, quando se sabe usar. Por exemplo, as redes sociais nos aproximam, né, de parentes, de amigos, de laços familiares que estão distantes de nós, mas ao mesmo tempo nos afasta do afeto daqueles que estão perto, em uma amizade onde nós não abraçamos mais, não conversamos mais, não nos relacionamos de forma real e agora só virtual. E então, qual é o problema, irmão Felipe, do mau uso das redes sociais? É porque hoje já temos dados, né, comprovados, científicos, não é só falácia, são dados científicos, aonde diz que as redes sociais, elas alteram em muito a autoestima do ser humano. As redes sociais são responsáveis, o uso de forma excessiva, ela é vilã contra o desencadeamento do aumento da ansiedade. Então, quantos adolescentes nós não temos hoje, jovens e pessoas que estão ansiosas de uma forma acelerada, de uma forma totalmente avançada, com uma ansiedade que já está fazendo mal, que já está afetando o seu convívio familiar, por causa do mau uso das redes sociais. Por exemplo, existe um dado alarmante onde diz que o Brasil é líder no tempo gasto em redes sociais, com média de 60% a mais do que o restante do planeta. Isso é muita coisa. Isso quer dizer que, um exemplo, se o mundo usa, por exemplo, de 1 hora, o Brasil usa 1 hora, o resto do planeta, outros países, usam 60% a menos que isso. Então, é algo totalmente assustador o tanto que nós estamos, eu falo da questão do Brasil, da questão de localidade, os nossos adolescentes e jovens estão inseridos na questão do uso excessivo das redes sociais. E as redes sociais têm sido o maior, hoje, para mim, é o maior vilão dessa insegurança na identidade, porque a propaganda contra o padrão bíblico se dá principalmente nas redes sociais. Hoje em dia, é difícil você encontrar um adolescente, por exemplo, de 12 anos, de 14 anos, que não tenha um Instagram. Talvez não tenha mais Facebook, mas pelo menos o Instagram tem um WhatsApp, tem um smartphone. Então, isso desencadeia, às vezes, com que o adolescente ele tenha acesso a uma propaganda que vai de encontro ao nosso padrão bíblico. E aí o autor diz assim, inclusive, eu grifei aqui, você não pode permitir ser definido pelo padrão de regras numéricas que regem as redes. Então, você, professor, confronte o seu aluno
para que ele não possa se deixar ser dominado, regido e definido pelo padrão do mundo. Não tem problema dele ter um Instagram, não tem problema dele ter um WhatsApp, dele ter redes sociais, dele usar a internet. O problema é quando a internet influencia aquilo que ele é e ele deixa se levar por aquilo que ele é. Porque nós precisamos entender que o maior princípio de identidade não é sermos, nós já somos. Eu não preciso fazer algo, eu não preciso agir de uma tal forma para ser, eu já sou. Foi dito aqui, o Senhor nos fez de uma forma especial e única, eu já sou, eu não preciso ser, eu já sou. E é aquilo que eu sou, do jeito que eu sou, que o Senhor, Ele me ama e me faz ser um instrumento para a glória do seu nome. Nós encerramos assim o bloco 2 com a nossa, o título, o tópico da lição 2 de hoje, que diz, tópico 2, cuidado com as influências, e o subtópico 1, o suposto padrão de beleza, e o subtópico 2, o mau uso das redes sociais. Compreendendo que as redes sociais, elas propagam um falso padrão de beleza que vai de encontro aos nossos princípios, valores e contra o padrão que Deus quer que nós tenhamos. Eu não preciso ser, eu já sou, e por ser assim, da forma que o Senhor me fez única e peculiar, como foi dito, eu sou amado, eu me amo e eu consigo amar o meu próximo. O tópico 3 quer dizer aprendendo a valorizar a vida. Eu gosto muito da conclusão dessa lição, porque trata sobre a valorização da vida, aprendendo a valorizar a vida, e a valorizar a vida independentemente das minhas riquezas, daquilo que eu tenho, né? Vai muito mais além do que isso, né? O padrão que a Bíblia nos transmite da valorização da Bíblia, cara professora Rosimar, não é por aquilo que eu tenho. O mundo prega muito o ter, valoriza muito o ter. Não, eu valorizo a vida quando eu compreendo justamente essa identidade, esse padrão que eu sigo, tenho essa autoestima produzida pela palavra de Deus, e eu consigo valorizar a vida independentemente daquilo que me rodeia e daquilo que está em minhas mãos. Isso mesmo, irmão Felipe. Nós sabemos que aprender a valorizar a vida é uma das coisas importantes na nossa vida, né? Porque a nossa vida, a vida foi Deus que nos deu, e ela é muito preciosa. É uma das coisas, professor, e você, nesse tópico, eu acho interessante, até mesmo uma atividade que o professor pode realizar com o seu aluno, é aquela atividade bem prática, né, da caixa, que você pega uma caixa decorada, e dentro da caixa você coloca um espelho, né? E faz aquela demonstração para o seu aluno, a importância e o valor que o seu aluno tem. E informa para ele que dentro daquela caixa tem algo muito precioso, algo único, algo que tem, com certeza tem defeitos, mas é algo muito importante. E o adolescente ele vai ficar surpreso, porque ele não vai saber, poxa, o que é que tem naquela caixa? Né? Caixa tão bonita, você decora aquela caixa bem bonita, com papel brilhoso, e leva para a sala e faz aquelas interrogação para o seu aluno. Quando o seu aluno abrir a caixa, né, que você vai dar o direcionamento, ele vai ver que a pessoa importante ali é ele próprio. Então, nós temos que passar para o nosso aluno que a vida ela é importante. O índice, amados, de muitos jovens, né, que está cometendo o suicídio, né, nós vemos aí um índice muito grande. E é uma coisa que nós temos que trabalhar na nossa sala, na igreja, né, nas salas da escola bíblica dominical. Então, o índice tem aumentado. Nós sabemos que o inimigo ele tem trabalhado nessa questão da não aceitação do jovem, né? De não se aceitar como pessoa, de se achar feio, né? De se achar indiferente. Então, nós temos que levar para a nossa sala de aula a importância da vida, que a vida ela é importante. Muitos propósitos lá no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanece. Lá no livro de Provérbios, né? Capítulo 19, versículo 21. Né? Quando temos o propósito com Deus, tudo acontece no tempo certo. Nós temos que passar isso para o nosso adolescente, porque a mídia, como nós vimos aqui no tópico anterior, que ela traz coisas maravilhosas para a nossa vida. Mas muitos jovens hoje vivem com ansiedade, justamente por isso, porque tem muitas informações em um só momento, e ele não sabe lidar com essas informações, na verdade. Né? Então, nós precisamos aprender a valorizar cada manhã como uma oportunidade única, né? De viver os propósitos de Deus. Esses propósitos para nossas vidas são maiores do que os planos que fizemos, né? Ou que fazemos. Muitas vezes as coisas não dão certo aqui, e nós temos que aceitar a vontade de Deus.
Muitas vezes, tem coisas, às vezes, na nossa vida que a gente planeja e que não dá certo, né? E nem só por isso eu vou dizer, a minha vida não dá certo, desde que eu nasci eu não sou feliz. Não, nós temos que passar para o nosso adolescente que toda a nossa vida está direcionada nas mãos do Senhor, porque não há um fio de cabelo nosso, glória a Deus, que caia ou que esteja na nossa cabeça, ou uma folha que caia da árvore, que não seja a permissão do nosso Deus. A vida é bela e tem que ser vivida e bem vivida, e a vida é curta, sim, né? Então, nós temos que viver a cada momento intensamente, passar para os nossos alunos que, independente de qualquer coisa, sejamos felizes. Nós temos que nos aceitar da forma que Deus nos criou, né? Então, nós somos pessoas maravilhosas, né? Eu costumo sempre dizer, olha, amanheça o dia, olhe para o espelho e diga, eu sou maravilhosa, porque Cristo habita em mim, eu sou feliz, eu sou linda. Então, não, adolescente, não aceite que ninguém diga o contrário. Não, não aceite. Eu sou feliz, eu sou amada, porque Cristo, ele vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu sou diferente, eu tenho um caráter diferente, eu tenho uma identidade diferente, porque eu tenho a marca de Cristo. Olha que coisa linda. Então, os planos, amados, que nós fazemos, muitas vezes não é como nós esperamos, não sai como nós esperamos, né? Então, sejamos felizes com aquilo que nós temos, com a nossa família, né? Com nossos filhos, com o nosso trabalho, com nossos estudos, sejamos felizes, né? É muito importante isso. Então, na vida, passamos por momentos bons, passamos por momentos ruins, né? Mas Deus criou o homem, né? Ele nos criou para sermos felizes, viu? Ele criou para você, adolescente, ser feliz. Não é verdade, irmão É Felipe? verdade, irmã Zimar. E uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, o irmão Felipe estava falando da questão das redes sociais, né? E essa valorização de si mesmo. As redes sociais, muitas vezes você perde, o adolescente perde oportunidades. E a sua autoestima, ela cai, ela fica negativa por causa das influências da rede social. Ele está lá, pegado no celular, assistindo vídeo, vendo as postagens do Instagram, ao invés de estar fazendo coisas que contribuíssem para o seu futuro, ao invés de estar tentando estudar um pouco mais, de ter conhecimento, de ajudar ao próximo, de servir na casa de Deus. Então, levar ao adolescente essa questão. Você está perdendo muito tempo na frente de um telefone? Você está deixando de amar o seu próximo? Porque a gente já viu aqui que quando nós amamos ao nosso próximo, nós amamos a nós mesmos. Então, automaticamente, quando você não põe em ação o amor ao próximo, você vai deixando de se amar, porque justamente essa sua autoestima ela vai ficando negativa, né? Você vai começando a ver mais os seus defeitos. Mas a fulana tem aquilo, mas eu não tenho. Eu não sou tão inteligente como fulano que consegue fazer aquilo, né? Então, isso tudo é influência das redes sociais, isso tudo é influência do mau uso do tempo que o adolescente tem, ao invés de estar fazendo coisas que vão lhe trazer benefício, né? Procura coisas que vão lhe trazer mais baixar a sua autoestima, trazer mais tristeza ao seu coração, né? Fazer com que você, em vez de avançar, você retroceda. Em vez de você procurar saber de Deus, qual é o propósito de Deus para a minha vida, o que é que eu tenho que fazer? Se Deus quer que eu vá para o caminho do louvor, eu tenho que começar a aprender a cantar. Vamos lá, vamos estudar música, vamos aprender um instrumento, vamos fazer aula de canto. Ao invés disso, eu estou aqui na internet só escutando música. Eu vou aprender a louvar, eu vou estar louvando ao Senhor, eu vou estar ajudando ao meu próximo, não é isso? Então, ter esse cuidado, mostrar ao adolescente desse cuidado, de valorizar o seu tempo. E quando você valoriza o seu tempo com coisas úteis, você se sente valorizado e automaticamente a sua autoestima ela vai sendo positivada, né? Glória a Deus. É interessante porque é exatamente isso. Talvez um grande problema que nós temos hoje em dia é de não compreendermos a nossa identidade. Por isso que a identidade é no tópico primeiro. Só dá para eu poder me valorizar, me amar o próximo, quando eu compreendo quem eu sou. Não é o meu nome.
A minha identidade não é meu nome, eu sou Felipe. Felipe, existem outros Filipes. Não, a minha identidade é aquilo que eu sou. Então, o grande problema é que a geração de hoje, principalmente adolescentes, eles olham muito através das redes sociais e fazem muitas comparações. Ah, mas fulano não tem, eu não tenho. Olha onde ele vai, eu não vou. Ele pode dar. Então, olha muito para fora, porque não sabe quem é. E quando você não tem identidade, você não aprende a olhar para dentro de você, para entender quem você é. Porque o que você tem é único. Ele não pode ter o que você tem. E nem você pode ter o que ele tem. Cada ser humano é único. Tem uma identidade única. Então, quando eu me comparo com outras pessoas e caio nesse problema da comparação, nesse campo minado que é a comparação, eu começo a me entristecer, a me angustiar, porque sempre vai ter alguém melhor do que eu. Sempre vai ter alguém em uma situação mais difícil que a minha. Né? E a gente nunca vai se comparar, quase sempre, pelo menos, não generalizando, mas a gente quase nunca se compara com alguém que está numa situação mais difícil que a minha. Ó, fulano está enfermo, eu estou com saúde, vou agradecer. Quase sempre a comparação é o inverso, né? Olha, fulano, rapaz, tem um carro, olha o carro dele, eu não tenho esse carro. E aí começa, daqui a pouco, a gerar no coração dele uma insatisfação, ao invés de uma valorização por aquilo que ele é, e aquilo que ele é foi o Senhor quem fez. Então, quando eu olho para dentro, eu entendo a minha identidade, compreendo quem eu sou, e mais do que isso, eu entendo que foi assim que o Senhor me fez, e por ter me feito assim, ele me ama, e eu me amo, e eu amo também ao meu próximo. Irmão Felipe, me lembrei aqui de uma coisa, que o problema do adolescente não entender a sua própria identidade. Hoje nós estamos vivendo um momento em que há um aumento muito grande na questão da a homossexualidade, né? Da depressão, o aumento da ansiedade dentro dessa faixa etária de adolescentes e jovens, justamente por não saberem entender e conhecer a sua própria identidade. Eles buscam essa identidade em outros cantos, de outras formas, né? Então, está acontecendo esse avanço, esse crescimento de você mudar o seu gênero sexual, de você buscar, de você cair numa depressão, de você só se criticar, e justamente por isso, por você não conhecer a sua identidade, a importância de você conhecer a si mesmo, e principalmente à luz da palavra de Deus, porque Deus, em sua palavra, ele nos diz como somos, ele nos diz quem somos, ele nos diz para que nós fomos formados, né? Então, se a gente conhecer disso, nós somos preenchidos. E aquele vazio, não fica aquele vazio que muitos jovens hoje têm e vai buscar preencher esse vazio em outros lugares. É verdade, Maranane. Algumas dicas que eu queria colocar aqui, para até mesmo para o adolescente, para o professor estar passando, né? Dicas de viver a vida, que é importante, valorizar a vida que Deus nos deu, né? Seja você mesmo, um segredo para aprender a se valorizar, para passar para o nosso adolescente, né? Enfrentar seus medos e principalmente os fracassos. Muitas vezes, como eu falei no princípio, coisas não dão certo, então nós temos que levantar a cabeça, seguir em frente e dizer, não vai melhorar. As coisas vão melhorar porque eu estou com Deus, Deus está comigo, né? Aceitar os limites, né? Cada pessoa ela tem os seus limites, sem reclamar, né? E uma das coisas mais importantes é não se comparar a ninguém, é uma das coisas importantes que nós devemos ter, adolescente. E o Senhor, e sabemos reconhecer que o Senhor, ele tem o controle de todas as coisas em nossas vidas, né? E que a Bíblia nos ensina a administrar bem a nossa vida, né? Administrar o tempo e as oportunidades que Deus nos deu. E aqui no livro de Salmos, capítulo 39, versículo 5, diz assim: Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Nós sabemos que a vida ela é muito curta, né? A vida é um sopro. Então, nós temos que viver a cada dia único, aquele dia é único. Então, temos que viver, deixar de perder tempo, né, com redes sociais e dar mais oportunidade, querido adolescente que está nos ouvindo, até mesmo o professor que vai passar esse conteúdo,
né, esse vídeo para os seus adolescentes, deixar de viver mais o tempo na internet, viver com a família, com os amigos. Uma das coisas importantes. Uma dica para você, adolescente, que você é uma luz, e essa luz, ela brilha em qualquer lugar que você for. Então, procure seu propósito de vida, porque o adolescente ele tem que procurar o seu propósito de vida, e nós sabemos que o nosso propósito de vida é Cristo, porque é Ele que dirige nossos passos, né? Então, hoje o que nós vemos muitas vezes nos lares de muitos adolescentes é que no momento da refeição eles trocam aquele momento de refeição por um celular, sai para jantar fora, um momento de confraternizar com a família, com os amigos, está lá com o celular, tirando aquele momento, né, de alegria, de que você está ali naquele momento, que você pode passar aquele momento de alegria, de amizade, e você está perdendo tempo com uma rede social, né? Uma das coisas importantes é, se estiver com aquela sensação de vazio, de tristeza, não substituir, aquele momento por um celular, né? Saber que você tem que se substituir aquele momento de tristeza, de sentimentos depressivos, que muitas vezes pode ser que venha, pensamentos negativos, né? Mas jamais substitua o momento que você tem com seus amigos, com sua família, com a rede social. Viva a vida, porque a vida é bela. Valorize a vida que Deus lhe deu, né? Que possamos passar essas informações, professor, para os nossos alunos, saber que eles são luz, e que, como luz, eles têm que procurar qual o meu propósito de vida, por que que Deus me criou, né? Porque nós sabemos que nós temos um propósito de vida, e que esse propósito ele é maravilhoso, e o Senhor tem nos criado com um objetivo maravilhoso de vida, né? E sejamos felizes com isso. Glória a Deus, glória a Deus. Em um mundo em qual nós vemos que hoje em dia as pessoas perdem a razão de viver, nós encontramos a razão de viver, não encontramos, perdão, nós vemos a razão de viver em Cristo, que está em nós. Então, compreendemos a nossa identidade, que nós somos, temos uma autoestima, não por aquilo que nós vemos ou temos, mas porque compreendemos que o Senhor nos fez assim, conseguimos amar ao próximo, então valorizamos a vida independente do seu momento. Que lição abençoada, caras professoras Hanani, caros professor Hanani e Rosimar. E saiba, adolescente, você, professor, transmita isso ao seu aluno adolescente, saiba que a vida, como já foi dito, é bela, é incrível, porque você é incrível, adolescente, porque você foi feito por Deus, você tem um propósito, você não veio ao mundo por acaso, não foi um acidente, há um propósito do céu sobre você, você é especial, o Senhor te ama e te ama muito, e Ele quer fazer grandes coisas na tua história e na tua vida. Encerramos assim a nossa lição de número 2, com o título Compreendendo o que é amor próprio, em um mundo em qual as pessoas não se encontram, desconhecem sua identidade, o mundo prega, né, as ideologias pregam que você precisa sentir para se descobrir. Não, basta você olhar para dentro de você, saber que você é único, saber que você é peculiar, saber que Deus te fez, e então você consegue se amar, consegue amar ao outro e consegue ser amado por Deus e receber esse amor na sua vida. Que alegria compartilhar esse momento mais uma vez, cara professora Rosimar, cara professora Hanani, uma aula abençoada, eu tenho certeza, professor, que Deus há de abençoar a sua aula e você será um instrumento de Deus para a sua classe e para os seus alunos, em nome de Jesus. Queremos nos despedir com muita alegria e já ansiosos por estarmos aqui mais uma vez nesse EBD, EBD em Síntese Podcast. Paz do Senhor, professora Rosimar. Pai do Senhor, meu querido irmão Felipe, irmã Hanani, estamos aqui findando a nossa aula de hoje, maravilhoso, querendo pedir para você, professor, repasse esse podcast para os seus alunos, porque essa semana esse podcast está recheado, de coisas maravilhosas, a nossa lição, está recheada de coisas maravilhosas, de conselhos, que o nosso adolescente, com certeza, ele vai se aprofundar e ele vai aprender ainda mais, o que está proposto na nossa lição, e fazer realmente essa mudança de vida, esse propósito. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. A paz do Senhor, professora Hanani. A paz do seu irmão Felipe, a paz do seu irmão Rosimar, a paz do Senhor a todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Que
a sua aula seja abençoada e que através da sua aula ou através da nossa explanação aqui, para os adolescentes que estão nos ouvindo, que vocês possam entender, né, a importância de nós conhecermos a nossa identidade em Cristo, que nós somos cristãos e nossa identidade tem que ser nele. Nós temos que nos espelhar nele, né? Que Deus os abençoe. Se Deus quiser, estaremos juntos para uma próxima lição. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua aula, professor. Tenha uma aula abençoada, inspirada e edificante. Saiba, querido aluno, querido pai, querida mãe, querido professor, amante da EBD, você é especial, você é amado. Se ame e ame ao próximo, porque quem recebe o amor de Deus tem amor de sobra para transmitir, porque o amor dele transborda em nós. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e até o próximo podcast, a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe.